Hello, dear class! How are you doing today? Vocês estão preparados para essa série completa sobre verbos que estamos começando hoje? Eu tô muito animada porque ao longo dessas aulas nós vamos viajar para diferentes tempos verbais do inglês. Vocês terão um curso completo com os principais tempos verbais da língua inglesa, partindo do nível básico até chegarmos em conteúdos mais avançados. Então se preparem, porque nós teremos muito conteúdo pela frente. E adivinhem por qual assunto nós vamos começar? Pelo verbo to be. Hey, gente, what's going on here? What's going on? Ah, teacher, é porque isso é muito fácil, né? Todo mundo sabe o verbo to be. Manda alguma coisa mais difícil. Are you sure? Yes, I are. But I am not. É impossível saber o número exato de palavras da língua inglesa, mas consta que o Oxford Dictionary contém cerca de 170 mil palavras sendo usadas atualmente. E é claro que dentre tantas palavras temos muitos e muitos verbos. E sabe qual deles é o mais usado na língua? O nosso amigo to be, o to be. Esse verbo, inclusive, está presente nas frases mais básicas que todo mundo aprende em inglês. Afinal, mesmo que você não manje muito da língua, provavelmente já ouviu frases como What's your name? I'm Karina. How are you? I'm fine, thanks. Pois é, o is, o am e o are nessas frases são justamente algumas formas do verbo to be, que pode significar ser ou estar. Olha só. Hi, I'm from England. Eu sou... I'm a queen. Eu sou. I'm thirsty. Eu estou. I'm drinking tea. Eu estou. Tá vendo? É um verbo 2 em 1. Ele tem 2 significados. Tá, e como é que você vai saber? Pelo contexto. Você provavelmente não vai ser uma pessoa bebendo chá. Você vai estar, né? E eu não vou estar rainha, e sim ser uma rainha. É mais ou menos por aí. E para falar de verbo to be, a gente precisa também falar de pronomes, como por exemplo o I, que nós já vimos. Então, para nos guiar nessa missão de viajar pelos tempos verbais da língua inglesa, ao longo dessa série, nós vamos acompanhar as idas e vindas de uma viajante. E a primeira aventura dela foi conhecer a rainha num castelo lá na Inglaterra. Então preste atenção no diálogo que você já vai assistir e perceba como a viajante e a rainha usam os pronomes na conversa. Você vai ver o I, que significa eu, o you, que significa você ou vocês, he, que significa ele, she, que significa ela, o it, que é um pronome neutro que se usa normalmente para coisas e animais e sobre o qual nós falaremos mais na aula 4 aqui da série, o we, que significa nós, o they, que significa eles e elas. I'm delighted to meet you, my queen. Oh, hello, my darling. What do you do? I'm an English student. Well, I am sure you are very smart. How did you learn my language? By watching English in Brazil. Do you know Karina? She's my favorite YouTuber. Oh, of course I know her, and I love her channel. It is the best one for learning English. I agree. I think we're going to be great friends, Your Highness. So do I. By the way, would you like some tea? I am going to ask my butler Philip to bring you some. That would be great, thank you. Philip! Oh, he's serving dinner to the dogs. Philip, the dogs are hungry, and don't forget that you must feed them on a silver platter, otherwise they won't eat. Oh, even the royal dogs have their manners. Weird. Você percebeu nesse diálogo que os pronomes estavam acompanhados de am, is ou are, certo? Pois é, essas são as formas do verbo to be no presente. Para memorizar, é só lembrar que com I usamos am. Com he, she, it, usamos is. E com todo o resto, usamos are. Simples assim. E a gente também pode usar esse verbo de forma contraída, em situações mais informais. Por exemplo, Mom, I'm so excited. I've just met the Queen and her butler Philip. She's gorgeous and he's so polite. Oh, and they're funny too. The castle? It's beautiful. Oh, sorry, I gotta go. We're gonna have dinner now. Bye! Viu só como I am virou I'm, que significa eu sou ou estou, né? I'm Karina, eu sou a Karina. I'm thirsty, eu tô com sede. O mesmo ocorre com o you are, que vira your.
Então, significa você é, você está. You're beautiful. Você é bonito, você é bonita. He is vira his, que significa ele é ou ele está. She is vira she's beautiful, ela é bonita. Or she's thirsty, ela está com sede. O it is vira it's, ou seja, it's raining, tá chovendo. E we are vira we're, nós somos, estamos. Ah, e tem o they are também que vira they're, com essa pronúncia mesmo, they're. They're happy, eles estão felizes. Beleza, e se eu quiser negar tudo isso, dizer que eu não tô animada, que o Philip não é educado, que eles não são engraçados? Bem, aí é só adicionar o not após o verbo, podendo contrair ou não, que nem nós vimos com a afirmativa. Dá uma olhada. Mom, I'm not happy here. The queen, she's not as gorgeous as I thought she was, and her butler, Philip, he's not polite at all. Oh, and they're not funny. The castle, it isn't as beautiful as it is in the pictures. And we're not having fun. Então, em frases negativas, a gente fala I'm not, eu não sou, ou eu não estou. Como, por exemplo, I'm not hungry now, eu não estou com fome agora. You aren't, ou you're not, que significa você não é, você não está. He isn't, que é ele não é ou não está. Então, por exemplo, he isn't in England, ele não está na Inglaterra. She isn't, ela não é ou ela não está. It isn't cold, por exemplo, então não está frio, não está. We aren't ou we're not, que significa nós não estamos ou nós não somos. Por exemplo, we aren't in England, nós não estamos na Inglaterra. E por fim, they aren't ou they're not, que significa eles ou elas não são ou não estão. Por exemplo, they aren't in Brazil. Eles não estão no Brasil. E para fazer perguntas, como é que fica? Bom, aí é só colocar o verbo to be antes do sujeito. Então, uma frase como they are in a castle, como pergunta ficaria are they in a castle? Entendeu? Eu inverti o are, coloquei para antes do they. E uma frase como the queen is polite, ficaria como pergunta is the queen polite? Então, de novo, eu inverti o verbo to be, eu coloquei ele para antes do sujeito. Então, basta colocar o verbo to be antes do sujeito para a gente formar uma pergunta. Tá vendo? É só inverter. Então, presta atenção no diálogo. Your Highness, I have so many questions. First of all, am I late for dinner? I'm so sorry. Are you tired? I don't want to bother you. Is Philip walking the dogs? Or is he in his room? Are the dogs in the kitchen? Am I allowed to play with them? Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula aqui é a aula de número 7, tá bom? E ela está sendo divulgada no dia 6 de julho de 2020, ok? Vocês viram aí nas aulas anteriores, né? Aulas 4, 5 e 6, que nós demos uma estudada no verbo to be, no presente simples, nas suas formas afirmativa, interrogativa e negativa. Tá bom? Nessa aula do número 7, nós vamos dar sequência ao simple present, ao tempo verbal do presente simples, porém com outros verbos, tá bom? Mais especificamente um verbo que é o verbo to have, tá bom? Nós vamos dar sequência aqui a conjugação dos verbos, com um verbo diferente, é lógico. Espero que todo mundo tenha aprendido aí o verbo to be. E dessa vez nós vamos dar sequência ao presente simples, ao simple present, né, o tempo verbal. Ainda permaneceremos com o simple present, porém iremos dar foco, iremos dar concentração aqui nas nossas aulas ao verbo to have, que é o verbo possuir, que é o verbo ter, tá bom? Então, vamos lá! Então, galerinha, vamos lá dar sequência aqui à nossa aula de língua inglesa, tá bom? Como eu falei para vocês, nós vamos estudar agora o verbo to have, ainda no tempo verbal simple present, tá bom? Ou seja, o verbo ter ou possuir, diferentemente do verbo to be, que era o quê? Respondam para mim aí. 3 segundos. 1, 2, 3. Que
que era, na verdade, o verbo ser e estar, né? O verbo to be. Vamos aqui para o verbo to have, que é um verbo diferente, logicamente, que significa ter ou possuir, tá bom? E, novamente, no presente simples, no simple present. Vamos aqui para a forma afirmativa desse garotão aqui. Vejamos. Então, vamos ver uma coisa aqui, né? Como eu falei, o verbo to have, ele significa o verbo ter ou possuir. Tá bom? Então aí, mais uma vez, assim como no caso lá do verbo to be, nós temos duas traduções. Então, são dois verbos em português que têm a mesma valência, mesmo valor, porém, em inglês, eu só utilizo um, tá certo? Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer, pessoal. Os verbos em inglês, quando são precedidos desse to aqui, dessa partículazinha to, é porque esse verbo está no infinitivo, ou seja, nem está no presente, nem no passado, ou nem no passado, nem no presente, nem no futuro, tá bom? Está no infinitivo, ou seja, sem nenhum tempo verbal sobre ele aplicado, tá certo? Assim como em ter e possuir, em português, né? Que nem está no passado, nem no presente, nem no futuro. Está no infinitivo. Então, para nós termos o infinitivo em inglês, toda vez veremos aqui esse verbo precedido do to, certo? Então, o verbo to have, ter ou possuir. Na forma afirmativa da língua inglesa, em português, aí nós temos várias, né, dezenas de conjugações diferentes para o presente nesses dois verbos aqui. Como esses dois verbos é traduzidos por um só em inglês, né, eu já tenho só um verbo, e a conjugação desse verbo to have, que é ter ou possuir na forma afirmativa, são apenas duas, certo? São apenas duas conjugações, que seria ou have ou has, tá bom? Repetindo, essas duas conjugações são duas possibilidades de conjugação para o verbo to have no presente simples e na forma afirmativa, que é o que nós veremos na aula de hoje, tá ok? Vamos para os exemplos. Vamos para os exemplos então. Então, pessoal, assim como no verbo to be, assim como em qualquer outro verbo, assim como em português também, nós vamos utilizar nossos pronomes pessoais, né? Quais eram eles? I, you, primeira e segunda pessoas do singular. Aí nós temos quem? He, she e it, que são os três, terceira pessoa do singular. E temos também o que? No plural. We, primeira pessoa do plural. You, segunda pessoa do plural. E they, terceira pessoa do plural. Certo? São os pronomes. Agora vamos ver as conjugações. Lembremos, há poucos segundos atrás eu falei para vocês que são apenas duas conjugações possíveis para o verbo to have, que é o verbo ter ou possuir, no simple present e na forma afirmativa. Quais eram elas? Have ou has, né? Então vejamos como é que a gente fica. Have é utilizado para primeira pessoa do singular, para segunda pessoa do singular e para primeira, segunda e terceira do plural. Beleza? Tá bom? Já matei a charada aí do have. Então, terceira pessoa do singular, nós temos essa diferenciação, tá bom? É uma regra fixa gramatical quando vamos utilizar o verbo to have na forma afirmativa e no presente simples, tá bom? Só vou utilizar have para I, you, primeira e segunda do singular, we, you e they, primeira, segunda e terceira do plural, tá bom? Para a terceira pessoa do singular, que é composta por he, she, it, he é ele, she é ela, it pode ser ele ou ela também, mas desde que usemos referindo-nos a coisas, objetos, animais, né? Coisas que não sejam nem mulher e nem homem, nem ela, nem ele, seres humanos, aqui. E nós utilizaremos aqui, ó, para a terceira pessoa do singular, essa versão modificada do verbo to have.
Note que o have aqui para primeira, segunda do singular, primeira, segunda e terceira do plural, eu só basta tirar o to. Eu retiro o to lá, que diz que o verbo está na forma infinitiva, como eu expliquei para vocês, e coloco no presente simples. Basta tirar o to e colocar aqui para essas pessoas. Só que para a terceira pessoa do singular, eu tenho essa diferenciação aqui, né? Eu uso has. Beleza? Vamos adiante. Vamos exemplificar essa galera aí, né? Vejamos. I have. Eu tenho ou eu possuo. Vamos ver aqui, ó. I have a book. I have a book. Eu tenho um livro. Tá bom? You have. You have You have $10. Certo? Você tem $10. Como seria ele tem ou ele possui? Vamos ver aqui, ó. He has a car. Ele tem um carro, né? She has. She has. She has a dog. Ela tem um cachorro. It has. Vamos supor que esse it esteja se referindo a um livro, né? Já que ele é a terceira pessoa do singular, porém não com a mesma ideia de she, que é ela, e de he, que é ele. Vamos supor que esse it aqui esteja se referindo a um livro, né? Como eu falei. Vamos ver aqui, ó. It has two. Opa. It has 200 pages. It has 200 pages. Ele tem, lembrando que esse ele está se referindo ao livro, tá bom? 200 pages. Ele tem 200 páginas, ok? Vamos para o plural agora. Lembrando que o plural sempre usaremos have. We have, vamos ver aqui. We have. Vejamos. We have a house. Nós temos uma casa, tá bom? You. Lembrando que you tanto pode ser singular quanto plural. Se for singular, você. Se for plural, vocês. You have. Deixa eu me ver. You have. You have a great house. Vocês têm uma ótima casa, né? Lembrando que great, dependendo do contexto, pode ser uma grande casa, né? Mas no sentido da qualidade e não do tamanho. You have a great house. Vocês têm uma ótima casa. Vejamos aqui o último exemplo. They have. Eles ou elas têm. Deixa eu ver. They have a big family. Eles têm uma grande família, no sentido do tamanho, né? Eles têm uma enorme família. Eles ou elas, tá bom? Ok? Beleza pura. Galerinha, lembrando que o quê, ó? Eu posso tirar esses substantivos aqui, esses pronomes, perdão, e utilizar por outros substantivos, né? Como nomes de pessoas e etc. Lembrando que a gente tem que ficar atento ao quê? Se for nome que se refira a ele ou a ela como objeto ou coisa, ou fenômeno da natureza, eu vou utilizar o has, tá bom? Como por exemplo, vamos substituir aqui o he, ó. Vamos substituir o he por Vinícius, né? Já que é ele, já que é um homem e é uma terceira pessoa do singular. Vinícius has a car. Então dá no mesmo, né? Ele tem um carro ou Vinícius tem um carro, tá bom?